Dom Pedro II assume o governo em 1840, é o ano do golpe da maioridade. Ele é coroado no ano seguinte, em 1841, e vai governar até 1889. São quase 50 anos de governo, quase meio século de. Quando começa o segundo reinado, os liberais progressistas viram Partido Liberal e os moderados regressistas, Partido Conservador. Agora, tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador representavam a mesma classe social, a elite agrária, a aristocracia rural, a R de aristocracia rural, uma aristocracia rural monarquista que passou a dar todo o apoio a Dom Pedro II, uma aristocracia rural escravista que apoia Dom Pedro II para manter a escravidão e, evidentemente, que se a aristocracia rural é latifundiária e agrário exportadora, tá bem? Ora, na essência, não havia diferenças entre liberais e conservadores. Nesse sentido, não foi difícil para Dom Pedro II conseguir promover a conciliação entre esses dois partidos, uma conciliação política, porque se não há diferenças ideológicas, se o projeto de Brasil dos liberais é igual, é semelhante ao projeto de Brasil dos conservadores, é fácil promover essa aproximação. E foi o que fez o governo de Pedro II. Certamente, pela sua idade, ele não fez sozinho. Ele fez com o apoio do seu Conselho de Ministros. A Constituição de 1824 tinha criado um Conselho de Ministros, nomeado pelo imperador através do poder moderador. Dom Pedro II certamente ouviu muito o seu Conselho de Ministros e, no ano de 1847, ele cria o cargo de presidente do Conselho de Ministros e dá ao presidente do Conselho de Ministros o cargo de chefe do Poder Executivo. Então, ele, Dom Pedro II, fica com o controle do governo porque ele tem o poder moderador, mas ele não precisa exercer o dia a dia do governo. Quem governa o Brasil? O presidente do Conselho de Ministros, com o ministério que ele montar, com os ministros que ele nomear. Ora, qualquer crise, Dom Pedro II demite o presidente do Conselho dos Ministros e demite o ministério. E assim ele preserva a sua figura. E mais do que isso, o que é que ele faz? Ele vai alternando liberais e conservadores. Ele nomeia primeiros ministros, ora liberais, ora conservadores. E teve um momento, inclusive, que os ministros eram do Partido Liberal e do Partido Conservador. Se Partido Liberal e Partido Conservador têm o mesmo projeto de Brasil, ele divide o ministério entre liberais e conservadores, estão todos no poder. Então, até 1870, quando vai nascer o Partido Republicano, quando começa a crise do Império, com o final da Guerra do Paraguai, quem comandou o Brasil? Liberais e conservadores se alternando no poder. A isso se deu o nome de parlamentarismo. Como não é um parlamentarismo de verdade, os livros acabaram chamando de parlamentarismo às avessas. Observem, o parlamentarismo autêntico está aqui à esquerda, é o parlamentarismo inglês. Há eleições diretas, o eleitor masculino, as mulheres não votaram, os eleitores homens votam no parlamento. O partido que tiver a maioria dos votos, ou a aliança partidária que tiver a maioria dos votos, escolhe o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro nomeia o gabinete. E governa, é o chefe de governo. E o rei reina, mas não governa, ele é meramente simbólico. Ele é simbólico, ele só é acionado em questões
muito específicas. Então, quem governa é o primeiro-ministro. Existia na Inglaterra esse modelo desde a Revolução Gloriosa. Desde a Revolução Gloriosa, John Locke elaborou esse modelo de governo. Agora, olha na faixa da direita, como acontece no Brasil. Há eleições, as eleições são indiretas, só vota quem recebe no mínimo R$100.000, para ser deputado tem que ganhar R$400.000 por ano e para ser senador R$800.000 por ano. Essas eleições são indiretas e o voto é censitário, pecuniário, baseado na renda em dinheiro. O parlamento é organizado, mas não é o parlamento quem escolhe o primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro é o imperador. O imperador, usando do poder moderador, nomeia o primeiro-ministro. O primeiro-ministro nomeia o gabinete. Agora, o imperador pode demitir o primeiro-ministro do gabinete a hora que ele quiser. Para arredondar os números, num período de 35 anos de parlamentarismo às avessas, o Brasil teve 30 primeiros-ministros. É quase um primeiro-ministro por ano. Então, nomeava um primeiro-ministro, que nomeava um gabinete. Começava a criar uma instabilidade política, ele trocava. E assim ele foi mantendo a estabilidade política através do parlamentarismo às avessas. Como é que se dá essa estabilidade econômica? O Brasil recuperou as exportações, tanto dos produtos tradicionais. O Brasil volta a exportar açúcar, tabaco, que eram os produtos tradicionais, como ele vai exportar agora em larga escala café, algodão e começa a exportar cacau e borracha. Açúcar e fumo eram produtos que o Brasil exportava desde o período colonial. Ele voltou a exportar em larga escala, as tabelas mostram aqui. O café, o Brasil começou a exportar no primeiro reinado em pequena escala. Agora, o café cresce muito. E é durante o segundo reinado que o café vai ser sozinho a soma de todas as outras exportações. O algodão foi muito importante a partir de 1861, porque os Estados Unidos entraram numa guerra interna, a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Então, a Inglaterra, o maior consumidor mundial de algodão, passou a comprar o algodão brasileiro. E aí, o Nordeste do Brasil, Maranhão e Pernambuco, passaram a exportar muito algodão para a Inglaterra. Além disso, vem o cacau. É nessa época que a Bahia começa a exportar cacau. É nessa época que a Amazônia começa a exportar borracha. Alguém pode ter se perguntado por que Renato colocou café e algodão entre parênteses, cacau e borracha entre parênteses. Porque o café e o algodão eram exportados usando a mão de obra escrava de origem africana ou afrodescendente. E o cacau e borracha, desde a origem, já foi uma mão de obra, entre aspas, livre. Os trabalhadores trabalhavam de forma desumana, subhumana, mas não eram escravizados. Eram indígenas, eram mestiços, e trabalhavam em troca de uma remuneração, em troca de alimentação. Mas eles não eram comprados, não eram mantidos em senzalas, não eram escravizados. Tá bem? O que é muito importante registrar é que, durante o segundo reinado, pela primeira vez na história, o Brasil passou a ter uma balança comercial favorável. O Brasil passa a exportar mais do que ele importa. Tá? O Brasil continuava tendo uma imensa dívida externa, mas ele passou a ter uma balança comercial favorável. Essa estabilidade econômica tem como produto de vanguarda o café. O café começou a ser produzido na área em marrom aqui, que é o Vale do Paraíba. Começa a ser produzido para exportação no Rio de Janeiro e vai descendo o Rio Paraíba. Vai descendo o Rio Paraíba em direção a São Paulo, seguindo a região onde hoje é a rodovia Dutra. Você pega todas essas cidades que estão próximas da rodovia Dutra, Taubaté,
Guaratinguetá e etc. Então, é essa a primeira grande área de produção e exportação do café. Tá? E é quando vem a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba com o tráfico negreiro. Quando a Lei Eusébio de Queiroz é editada, é promulgada em 1850, é também a época que o café está entrando para o Oeste Paulista. É só olhar aqui do lado a legenda, olha. A partir de 1854, segundo a gente vê na legenda, o café já está avançando para Campinas, Itu, Limeira, a cidade de São Paulo, avançando para o Oeste Paulista. Em seguida, o café vai avançar para a região mais extrema do Oeste Paulista, Marília, Prudente de Moraes, mais na parte norte, Rio Claro, Araraquara, enfim. É quando o café vai atingir o apogeu da sua produção. É no Oeste Paulista que o café encontra as melhores condições ambientais para a produção, a terra roxa, a pluviosidade do Oeste Paulista, a curva de nível. Parece que quando Deus fez o mundo, ele disse, essa região é para produzir café. Só faltava alguém levar o café para lá. Então, quando o café chega no Oeste Paulista, a produção cresce de forma espetacular. E não é só a produção, é a produtividade. É você produzir muito mais numa fazenda do mesmo tamanho. Se você pega uma fazenda do Vale do Paraíba, tá, com um certo número de trabalhadores, e pega uma fazenda do mesmo tamanho, com o mesmo número de trabalhadores no Oeste Paulista, a produtividade é muito maior. Essa é uma questão central. Por quê? Porque os fazendeiros do Oeste Paulista começaram a produzir café num momento em que o tráfico negreiro já estava definitivamente proibido. Então, os fazendeiros de café do Oeste Paulista começaram a experimentar a mão de obra livre assalariada e perceberam que a mão de obra livre assalariada era muito mais produtiva. Eles passam a defender, então, o fim da escravidão e a adoção do trabalho livre assalariado como forma de trabalho, que é muito mais produtiva, muito mais lucrativa. O escravo você tem que comprar, você tem que pagar por ele. Se o escravo ficar doente, ele não produz, portanto, a produtividade do escravo é muito baixa. Já o trabalhador assalariado, se ele não produzir, você demite. Se o trabalhador assalariado ficar doente, você demite, não tinham leis trabalhistas. Acabou, o trabalhador livre é livre para ser demitido. E você não paga por ele, você não compra o trabalhador assalariado. Você não paga por ele. Como você não compra o trabalhador assalariado, consequentemente, a gente tem uma questão. O dinheiro que você gastava para comprar um escravo, você paga o salário do assalariado e ainda sobra. É muito mais lucrativo. Isso traz uma mudança política. Quando o café chega e avança para o Oeste Paulista, os fazendeiros do Oeste Paulista não se colocam mais como uma velha aristocracia rural tradicional, escravista, monarquista. Não. Os novos fazendeiros do Oeste Paulista se colocam com uma burguesia agrária que pensa em lucratividade, que pensa a produção de café de forma empresarial. Eu tenho que melhorar a qualidade da terra, a qualidade da muda do café, a qualidade da mão de obra através do trabalho assalariado, que é mais lucrativo. Resultado, a burguesia cafeeira do Oeste Paulista, para modernizar a produção como um todo, tem que modernizar também o modelo político. Nesse sentido, essa nova burguesia cafeeira do Oeste Paulista começa a fazer oposição ao Império. E dessa oposição ao Império vai nascer mais tarde, em 1870, o Partido Republicano. E quem fundou o Partido Republicano? A burguesia cafeeira do Oeste Paulista, junto com os militares que voltavam da Guerra do Paraguai. Quando o café avança para o Oeste Paulista, era impossível continuar transportando o café em lombo de mulas, como era feito pelo Vale do Paraíba.
O café do Vale do Paraíba, inicialmente, era transportado no lombo de mulas. O Rio Paraíba não é um bom rio navegável. Então, o café não era transportado pelo rio, o café era transportado por lombo de mulas, lombo de burros. Agora que o café avança para o oeste paulista, é necessário modernizar o transporte de café. É aí que os ingleses começam a construir a primeira grande malha ferroviária no interior de São Paulo. Nasce uma verdadeira malha ferroviária que tem como objetivo vender produtos ingleses em todo o interior de São Paulo, e os mesmos trens que vão carregados de manufaturados ingleses voltam carregados de café e vão para a cidade de Santos. Santos supera o Rio de Janeiro em exportação de café. Santos passa a ser o principal exportador de café do Brasil, porque as ferrovias vão todas até São Paulo, e de São Paulo há uma ferrovia que desce até a cidade de Santos, onde o café é estocado e depois exportado, tá bem? Acontece que nesse período vai ser criada também uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. E isso vem no momento em que o Brasil está vivendo um surto industrial. O surto industrial do século XIX. O surto industrial do século XIX, para fazer um recorte cronológico, ele vai de 1846 a 1876, tá bem? Aí esse período, esses 30 anos, é um período em que o Brasil vai viver um desenvolvimento industrial. Acontece que, se o Brasil teve um surto industrial no século XIX, eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, porque um país historicamente agrário exportador, de repente vai ter indústrias. E segundo, já que o Brasil teve indústrias, por que elas não ficaram, por que elas não permaneceram, por que elas não passaram de um surto industrial? Surto, como vocês sabem, é uma coisa que vem, se propaga e depois desaparece. E o Brasil não passou de um surto industrial. Vamos nos lembrar que é exatamente nessa época que a Alemanha, a Itália, a França, o Japão e os Estados Unidos estão passando também pela industrialização. É a chamada Segunda Revolução Industrial. O que significa dizer que o Brasil, inicialmente, estava também participando da Segunda Revolução Industrial. Só que a Alemanha, a Itália, a França, Estados Unidos e Japão continuaram a industrialização, e o Brasil não. No Brasil não passou de um surto. Então vamos responder, primeiro, por que é que um país agrário exportador conseguiu ter indústrias, e segundo, por que é que essas indústrias não permaneceram. Observem o seguinte, pessoal, vocês sabem que um país para ter indústrias, qualquer país para ter indústria, a primeira condição, a primeira pré-condição é ter capital. Pode ser capital nacional, pode ser capital estrangeiro. Pode ser capital privado, pode ser capital estatal, não importa, mas tem que ter capital. Se o Brasil teve indústrias, é porque ele teve o quê? Capital. O Brasil tinha disponibilidade de capital. Ele tinha. E de onde veio esse capital disponível? Das exportações de café e do fim do tráfico negreiro. Com o fim do tráfico negreiro, o dinheiro que até então era aplicado no tráfico negreiro está disponível nas mãos dos investidores. Aqueles que investiam em tráfico negreiro agora podem investir em outro setor, em outro segmento. Primeiro. Segundo, o Brasil estava com a balança comercial favorável, exportando muito café. E o dinheiro que entrava das exportações de café não ia mais para debaixo do colchão. Nós já estamos no século XIX, esse dinheiro vai para os bancos. Os fazendeiros depositavam nos bancos. E os bancos têm dinheiro para emprestar para quem quiser investir, para qualquer coisa, enfim. Então havia capital disponível, tanto do fim do tráfico negreiro como das exportações de café.
Segundo, havia disponibilidade de mão de obra. Há uma grande mão de obra livre de negros que conseguiram a sua alforria. Enfim, se você considerar, olha, o dado que eu vou dizer agora é fundamental para entender o que nós vamos explicando. No Brasil, em 1880, o número de pretos livres era muito maior do que o número de pretos escravizados. Ora, pretos livres são mão de obra. Mão de obra. O Brasil tinha disponibilidade de mão de obra. Tinha, e já começava a chegar os primeiros imigrantes europeus. Então, havia mão de obra disponível livre, que é a mão de obra típica, específica da industrialização. A indústria não usa mão de obra escrava, usa mão de obra livre, e havia disponibilidade de mão de obra livre. E terceiro, precisa de mercado consumidor. Esse era o problema. Era o maior problema. O Brasil só comprava da Inglaterra. Quase tudo que o Brasil importava vinha da Inglaterra. Por quê? Porque os produtos ingleses pagavam uma taxa de apenas 15%. Era muito baixa. Dom Pedro II, olha só, Dom Pedro II precisando de grana, precisando de dinheiro, chamou o seu ministro Alves Branco e disse, olha, eu preciso aumentar a arrecadação do Estado. E Alves Branco disse, para aumentar a arrecadação do Estado, só há um caminho, aumentar as taxas de importação. Aumentando as taxas de importação, o Estado vai arrecadar muito mais. Foi o que fez Pedro II através da tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco subiu as tarifas de importação para até 60%. Então, os produtos ingleses que chegavam no Brasil pagando uma taxa de 15%, passaram a chegar pagando uma taxa de 60%. Ficou proibitivo. Os brasileiros não tinham grana para comprar esses produtos ingleses a esse preço, mas, ao mesmo tempo, o Brasil tinha mão de obra disponível e o Brasil tinha capital disponível para montar uma indústria nacional. Foi aí que muitos investidores que tradicionalmente investiriam em café, que tradicionalmente investiriam no setor agrário exportador, passaram a montar indústrias, porque estava dando dinheiro no Brasil. Essas primeiras indústrias eram indústrias de confecção, indústrias de bens de consumo não duráveis, mas começa a crescer uma indústria nacional. Há um cara que é o símbolo dessa industrialização. Os produtos ingleses estão extremamente caros, vou repetir, abre-se o mercado consumidor para produtos nacionais, para produtos fabricados no Brasil. Isso faz com que quem tem dinheiro comece a montar indústrias brasileiras nas mais diversas áreas. O maior exemplar desse período é Irineu Evangelista de Souza, chamado de Barão de Mauá. Por isso, o Sulto Industrial do século XIX recebeu o nome de Era Mauá. Barão de Mauá montou a fábrica de gás, ele monta a primeira ferrovia do Brasil, está nessa fotografia abaixo. A ferrovia Pedro II é ele que monta a Barão de Mauá. Ele poderia ter ido muito mais além. Olha só o que ele fez aqui nesse mapa na Baía da Guanabara. Tá? Além da estrada de ferro Pedro II, tá? Ele monta uma fábrica em Ponta de Areia, um estaleiro ele fabricava navios, um estaleiro naval. O Brasil fabricava navios com a mesma qualidade dos navios ingleses através de Barão de Mauá, através de Irineu Evangelista de Souza. Ele monta uma metalúrgica que faz bondes e, ao mesmo tempo, ele cria uma linha de bondes, ele cria estradas de ferro, ele cria, acredite, pode pesquisar, o primeiro telégrafo ligando a Europa à América, um telégrafo a cabo, ainda não existia telégrafo sem fio. Ele vai atravessar um fio de telégrafo da Europa ao Brasil, Rio de Janeiro. É o primeiro telégrafo a cabo ligando a Europa à América. Obras de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.
Indica o filme. Vocês conseguem achar o filme Mauá, um empresário do Império. Se procurar no YouTube, você pode encontrar os principais recortes do filme ou o filme inteiro, tá bem? Agora, por que a industrialização do Brasil não deu certo? Por que esse surto industrial fracassa? Primeiro, por pressão inglesa. A Inglaterra não quer concorrência. Quando a Inglaterra vê os navios do estaleiro Mauá da mesma qualidade e até de melhor qualidade do que os navios ingleses, empresários ingleses, governo inglês, enfim, mandam incendiar o estaleiro Mauá. Mas não é apenas isso. O mais importante empresário inglês na época, o Barão de Rothschild, se associa a Barão de Mauá, faz uma parceria com o Barão de Mauá, uma parceria para criar no Brasil empresas hidroferroviárias para escoar matéria-prima do Brasil para a Inglaterra. Mauá se associa ao Barão de Rothschild, entra com toda a sua grana no projeto e o Barão de Rothschild sai. E aí o Barão de Mauá quebra. Além disso, ele sofreu uma pressão permanente da elite brasileira. A elite brasileira era e continua sendo agrária exportadora. A elite brasileira não consegue perceber a importância do Brasil avançar no segmento de ciência e tecnologia, do Estado ser um investidor que alavanca o segmento de ciência e tecnologia. Não. A elite brasileira agrária exportadora quer que os governos brasileiros trabalhem apenas para o agronegócio e ponto final. Então, Mauá sofreu uma oposição fortíssima da elite agrária exportadora, que era toda ela ligada à maçonaria, e a maçonaria vai perseguir Barão de Mauá. E Dom Pedro II, que era também um maçom, e que era também ligado, apoiado por essa elite agrária exportadora, acaba sendo indiferente. Ele não percebeu a importância da modernização econômica do Brasil se ele tivesse ingressado na Era Mauá. Se a Era Mauá não ficasse apenas num surto industrial, se transformasse numa verdadeira industrialização. Aí você pergunta, mas o Brasil conseguiria isso? Pessoal, se o Japão, aquela ilha daquele tamanho, conseguiu, o Brasil, com essa dimensão, com esse território, teria condições muito mais favoráveis. O problema do Brasil é a elite brasileira, que é uma elite do atraso. Aliás, título de um livro que eu tenho aqui também, A Elite do Atraso. Infelizmente, uma elite que não valoriza o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da ciência e tecnologia nacional, mas quer que os sucessivos governos brasileiros valorizem o agronegócio. Enfim, aí o fracasso total do surto industrial. Não quer dizer que a industrialização acabou. Significa dizer que o desenvolvimento industrial teve um declínio extremamente acentuado. A política externa do Segundo Reinado tem dois assuntos. O primeiro eu vou resumir agora no que importa para vocês. Não vou entrar nos detalhezinhos factuais desse assunto. Apenas sinalizar a vocês. Se aparecer questão Christie, o que é que representa? A questão Christie foi o momento de ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Ela ocorre no ano de 1862. É o ano em que o Brasil rompe as relações diplomáticas com a Inglaterra, que depois serão restabelecidas em 1865. Isso é a questão Christie. O pano de fundo era a questão da escravidão. A Inglaterra queria que o Brasil acabasse com a escravidão e o Brasil perseverava como um país escravista. Os fatos mais imediatos foram a prisão de alguns marinheiros ingleses no Rio de Janeiro e o assalto de um navio inglês que encalhou numa praia no sul do país.
Mas o que pode ser cobrado não são os detalhes factuais, mas a questão de fundo, tá? Questão Krischer é o período de rompimento das relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra. Ele foi até o início da Guerra do Paraguai. Quando a Guerra do Paraguai começa, a Inglaterra reata as relações diplomáticas com o Brasil. Tá? E o segundo grande tema da política externa do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. Acontece que a Guerra do Paraguai ela está inserida num conjunto de conflitos que aconteceram na Bacia Platina. Então, a Guerra do Paraguai, aqui a gente tem duas imagens simbólicas sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai estar em vídeo aula, tá bem?